Poda foliar. O milagre da brotação, a magia. Não é bem assim. Mas ela sim funciona. Vamos entender o que é uma poda foliar. Poda foliar nada mais é do que podar o quê? A folha. Diferente de você pegar uma folha e arrancar, a poda foliar, quando bem feita no local certo, ela não machuca a gema, não machuca o meristema, como quando eu fiz agora, arrancando esta folha. A poda foliar tem um local adequado, um local correto para fazer o corte, e isto é poda foliar, podar as folhas. Mas por que é que se faz a poda foliar e que milagre é esse que ela faz que todo mundo fala que é bom? Na verdade, a poda foliar não é uma garantia que vai sair broto para todo lado. A poda foliar é uma mensagem que você passa para a planta e diz para ela: bom, agora que eu cortei a folha e deixei só um cotoquinho para você, pode derrubar ela. E a planta vai fazer isso porque este cotoquinho, este pedacinho, não serve para o processo, não serve para a atividade principal ou função principal da folha, que é o quê? Fazer a fotossíntese. Logo, se este cotoquinho, este pedacinho não serve, a planta gera um tombamento desse pedaço, cai, ela se livra disso. E quando isto ocorre, quem fica ali? Gema ou meristema. E aí a planta vai decidir por si só, por sua vontade, por sua necessidade, o que acontecerá com esta gema ou este meristema. Pode ser mais uma folha, pode ser um novo broto. E dependendo da posição e da variedade, pode até surgir um ponto de flor. Pode. Mas vamos nos concentrar nessas duas opções, que são as que, na sua maioria, ocorrem. Nova folha ou um novo broto. A poda foliar é muito utilizada pelos bonsaístas. Inclusive, se faz isso repetitivamente em algumas espécies, plantas, cultivares, para que ele consiga diminuir o tamanho e fazer microfolhas. Então, uma folha que era maior, com podas foliares sucessivas, acaba ficando menor esta folha. É por isso que eles são loucos e tarados pelas 1000 folhas que tem aquelas folhinhas bem pequenininhas. Então, é isto, é porque você utiliza a poda foliar. E aí a aplicação é, para isso que estou falando, para você ter uma nova brotação, novos brotos, novos pontos de flores. Eu quero mais brotação porque eu quero mais pontos de flores para polinizar, para gerar mais vagens. Eu quero mais brotos porque eu também quero gerar material genético, para lá na frente essa planta se tornar uma atriz doadora de material genético. Ou eu simplesmente quero a estética dessa planta e eu podo as ponteiras, faço poda foliar e aí eu estimulo essa possibilidade de novos brotos e aí eu consigo mudar também, não só com a poda das pontas dos galhos, mas com a poda foliar, não só brotos nas pontas, como brotos no meio dos galhos. É por isso que fazemos e que se faz a poda foliar. Então, agora no detalhe, como fazemos. E antes de finalizar esta pequena introdução, quero dizer que vocês estão vendo duas plantas pequenininhas aqui. Planta pequena aceita bem, é muito legal fazer poda foliar em planta pequena porque realmente gera novos brotos. Algumas, como esta aqui da esquerda que eu estou mostrando aqui com o lápis, a natureza já traz esta formação de novos galhos, maior do que esta. Aqui é um espetinho. Então, ou eu faço poda apical, que vocês aprenderam nesse módulo, ou eu também o faço e também faço logo uma poda foliar. Diferente de plantas grandes, o ideal é que na poda foliar dessas plantas pequenas, você deixe pelo menos 2 pares de folhinhas para ajudar no processo da fotossíntese. Então vamos mostrar agora no detalhe onde é que se corta e como é que se faz essa brincadeira toda. Muito bem. Local correto para fazer a poda. Olha, é menos que meio centímetro. Pronto. Ficou o quê? Só um
pedacinho, um pequeno cotoquinho. Pronto, eu vou repetir isso. Já que farei poda foliar, vou aproveitar e fazer logo de cara a poda apical. Por que primeiro eu vou fazer a poda apical? Porque quando eu faço a poda apical, eu já elimino uma quantidade de folhas. E como eu fiz a observação anteriormente, é interessante que você deixe pelo menos 2 pares de folhinhas para poder continuar esse processo da fotossíntese. Então, feito a poda apical, eu vou escolher esta aqui que está feinha, está manchada. Vou pegar essa outra menorzinha aqui embaixo. Eu gosto de galhos mais embaixo aqui. E vou deixar essas 3, 4, tem 5, uma pequena aqui. Pronto. Fiz uma poda foliar e antes já fiz logo a poda apical. Agora é só deixar ela no mesmo lugar que estava. Estava no sol, volta para o sol. Estava à minha sombra, volta à minha sombra. E deixa continuar que a natureza se encarrega em fazer o restante. Quero trazer aqui a luz da câmera. O que a natureza naturalmente faz. Aqui temos uma planta que tem 1, 2, 3, 5 brotos laterais e ainda tem este dominante aqui, que está com essa dominância apical. Então aqui eu não preciso fazer poda foliar e vou aproveitar e fazer logo a poda apical. Pronto. Para estimular aí e tirar, quebrar essa dominância aqui, porque senão daqui a pouco este aqui vira um espetão e esses aqui continuam pequenininhos. É muito comum acontecer isso. Então, entenderam agora onde corta e lembrar a vocês que você pode fazer desde as pequenininhas, desde quando elas estão pequenas nesse estágio, mas você pode também fazer em plantas maiores. Neste outro exemplo, gente, o tamanho da planta não interessa, o que interessa é o seu objetivo. Eu já falei para vocês que vocês podem começar desde quando ela tem lá próximo dos 3 meses. Tá certo? Foi o exemplo anterior. Mas o importante é o objetivo, e vocês já sabem para que serve a poda foliar. Então, o objetivo é esse. Mesma coisa, venho e faço as podas. Esta aqui é uma planta que foi enxertada, tem lá seus 2 para 3 meses de pós-enxertia, ou seja, depois pegamento da enxertia. E neste caso aqui eu quero sim um maior número de brotações, porque esta planta ela será no futuro uma matriz, no meu caso aqui específico, que doará material genético. Logo eu quero o maior número de brotações para desenvolver a parte aérea, desenvolver por consequência essa parte inferior e lá na frente ter um material genético com maior quantidade do que se eu não aplicar a técnica da poda foliar junto com a poda também de ponteira aqui de galho. É importante você saber isso, ter isso em mente e se planejar para isso. Eu sei qual é a flor, qual é o ID que foi enxertado, eu não estou preocupado com isso agora. Então, eu quero material para poder fazer enxerto. Então, neste exemplo aqui, eu estou fazendo isso e aí vamos fazer em toda a planta. Posso sim escolher algumas folhas e não fazer a poda foliar? Posso, sem problema, tranquilo. Acho até legal. Você pode podar tudo também. Faça diferente. Faça uma deixando umas 3, 4 folhas e faça uma tirando tudo e veja se você tem um resultado diferente. Um vai andar um pouquinho mais rápido do que o outro, mas depois eles vão se equilibrar lá na frente. Então, neste caso, eu fiz a poda foliar, mas nada impede que eu venha e faça a poda das ponteiras. Olha, tem até um galinho aqui no meio, mas está muito novinho, eu vou deixar ele aqui. Então, isto é poda foliar. Bem simples, bem descomplicado e a real. É muito comum perguntarem se, poxa, eu fiz poda foliar, e aí? Passo fungicida, bactericida, passo canela? Pode, pode. Olha, se você tem uma planta bem manejada, saudável, usou uma lâmina desinfectada, fez asepsia, utilizou o álcool 70, tá? Olha, a gente acaba não passando nada, mas nada impede que você tenha lá
o fungicida, você vem e dê uma espirrada, ou você vem e dê uma borrifada com canela, tranquilo. Porque esse cotoquinho, esse pedacinho, com 8, 10, 9, 6 dias, vai depender muito de cada planta, ele vai cair e haverá um cicatrizamento natural desse processo que a planta mesmo estimulou que ocorresse. Tá bom? Vocês devem estar se perguntando, mas por que essa girafinha está aqui participando da poda foliar com essas pouquíssimas folhas? Vou trazer ela aqui ao centro. Ocorre o seguinte, vocês acham, vamos fazer um exercício agora mental, vocês acham que vale a pena esse espeto, eu venho aqui e começar a fazer a poda foliar para estimular o surgimento de novos brotos aqui em cima? Eu diria para vocês que você até pode fazer isso por um motivo, eu diria, gosto pessoal. Então, por exemplo, se eu quero que esta planta, eu vou dar uma endireitada depois nela, se eu quero que esta planta seja criada como uma mini árvore, digamos assim, ou uma mini tower, como tem até um vídeo que a gente fala sobre isso, então ok, eu posso, se tivessem mais folhas aqui, vir aqui e fazer a desfolha e apostar num crescimento aqui em cima. Mas sinceramente não. Aqui é muito melhor você vir e cortar a ponteira. E aí então, agora que eu quero fazer esse povoamento aqui com novos galhos, eu trabalhar essa copa aqui através de podas sucessivas e ter esse resultado. Eu trouxe ela para cá para mostrar em que tem momentos que a poda foliar não vai ter o resultado que se espera. Agora, viajando um pouquinho mais nessa planta, se essa planta fosse já uma planta, que eu sei qual é, ou que vai virar uma doadora de material genético, eu já podaria ela aqui embaixo, bem mais embaixo. Estou fazendo a primeira colheita, a coleta do material genético, e agora sim eu vou deixar rebrotar, porque eu não estou falando de uma planta estética que eu quero fazer uma arvorezinha. Eu já estou falando de uma planta em que é para colher material genético. Faço a primeira colheita, enxerto e aqui novamente surgirão brotos, então eu vou colocar ela para também ceder material genético lá no futuro. Beleza? Poda foliar é bem tranquilo, é gostoso. Você pega uma planta que tem folha pra caramba, e digo mais, é muito legal você utilizar poda foliar antes de podar uma planta grande. Já falei disso no módulo poda. Porque você faz o quê? Abre o campo de visão e você vê todos os galhos. Tem vídeo falando isso aqui no nosso curso, neste módulo inclusive de poda aérea. E aí você com o campo aberto, campo de visão privilegiado, olhando todos os galhos, girando a planta e não aquele monte de folhas, aí sim você toma a decisão do que ficará, do que não ficará, onde não cortar. Então a poda foliar também serve como auxílio preparatório de um projeto de poda que você busca um resultado lá na frente. Tá bom? Olha que legal a poda foliar, tanta coisa que dá para fazer com ela. Beleza? É isso aí.